Saudações a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Ari e hoje vamos comentar um pouco sobre Mamon, né? O senhor da riqueza, o senhor do dinheiro, né? Confesso que algumas pessoas às vezes mandam mensagem: pô, Ari, fala sobre o Mamon, pô, Ari, fala sobre o Mamon, como ele trabalha, você trabalha com ele, e sim, é um dos espíritos com o qual eu trabalho, né? Tanto que eu só faço vídeo de espíritos com os quais eu já chamei, eu já trabalhei, tive ali resultados, né? E bom, vamos começar como sempre com os avisos. Para quem pergunta, Ari, como eu posso contactar você, Ari, como eu posso entrar em contato com você? Aqui embaixo tem o meu Instagram, tem o meu telefone, como também tem um link que se você clicar você vai direto para minha conversa. Se você quer fazer perguntas, né, nas caixinhas, cara, toda quarta-feira eu abro caixinha, às vezes eu abro no sábado, no domingo também, né? Quando eu vejo que ali tem muita pergunta, o pessoal se interessou no assunto, eu abro mais de um dia na semana, né? No Instagram que eu aviso quando vai ter live, quando vai ter alguma coisa aqui de diferente, né? E bom, né? Vamos então ao vídeo. Primeiramente, quem é Lorde Mamon, né? O Mamon, vamos falar assim, num sentido mais superficial, ele aparece a primeira vez no livro mitológico cristão, né, chamado Bíblia. E aí, lá vai falar que o povo, se eu não me engano, o povo judeu, o hebreu, né, não sei. Eu confesso que eu vi essa história muito superficialmente em relação a ele já tem muitos anos. Adorou, né, a um Deus ali, claro que, dependendo da tradução, vai mudar o nome, tá? Não dá para levar aquilo ali como uma verdade absoluta. É um Deus que foi feito sobre um bote de ouro, né? Alguns vão dizer que era Moloque, outros vão dizer que era Amon, e por aí vai. E a gente não pode taxar isso como uma questão de uma verdade absoluta, né? Mas, em alguns outros grimórios também diz que Mamon tem alguma associação com a Maimon, né? E aí pode até vir a perguntar, Ari, ele tem alguma função, parentesco com Paimon? Acredito eu que não, né? Eu não encontrei, lendo, estudando sobre ele, algum tipo de característica que o torne parente em questão do Paimon, né? Mas, bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre Mamon, primeiro de tudo, Mamon é um espírito que trabalha dinheiro, é riqueza, né? Ele é aquele espírito que, olha, se você quer dinheiro, é com ele, né? Mas é um espírito que, apesar de trabalhar a riqueza, ele comumente age também como outros. Se você é uma pessoa gananciosa, uma pessoa que coloca o dinheiro acima de tudo, ele vai te derrubar, né? Ele mesmo fala isso durante seus próprios rituais. Mas, né, acredito eu que nem tudo são pontos negativos. O Mamon é também um espírito muito bom para ser trabalhado, né? Pessoas que buscam ali prosperar a empresa, subir de cargos, crescer profissionalmente, assim, vamos falar assim, ter uma ascensão na vida, é um bom espírito, né? Uma pergunta também que é comum, Ari, como podemos contactá-lo? Eu, por exemplo, utilizei o método da Goetia. Claro que, antes de qualquer coisa, como sempre, oráculo, tá? Não executo nenhum tipo de ritual sem antes passar por um oráculo para ter certeza do que está sendo feito, porque nem sempre, por mais que aquele espírito ele pareça o espírito certo para te ajudar naquela situação, naquele problema, nem sempre ele é o ideal, mas, né, utilizamos ali o método da Goetia. E aí, uma pergunta também, né, e ali ele é chamado quando? Quando a gente foi estudar ele nas primeiras vezes, a gente não encontrou, né, uma questão de, nossa, ele é um príncipe, ele é um rei, ele é um marquês, ele é um presidente, ele é um duque, né? Não. De certo modo, a gente achava ali Mamon o Lorde Mamon. E aí foi comumente associado que ele ou seria chamado na quinta-feira ou mesmo no domingo, por serem dias que, de certo modo, trabalham de forma mais direta com o dinheiro. Ou seja, são dias que vão, de certo modo, trazer lucro, expansão, crescimento e riqueza. No primeiro chamado, a gente chamou ele no dia de Júpiter, né? E confesso que não gostei muito do resultado. Tá, vi uma diferença, mas foi uma mudança mais voltada a aspectos administrativos, aspectos
de resolver um problema aqui e ali do que realmente na área com a qual ele é conhecido por trabalhar. Aí, né, observamos ali por um tempo, não, agora eu vou chamar no domingo. E no domingo já foi um resultado diferente. Foi tanto o aspecto que agregou na quinta-feira, mas também o aspecto do domingo, que é o ouro, é o sol, né, que inclusive é o dia com o qual esse vídeo está saindo. E aí, durante o chamado dele, né, a primeira coisa que eu pude notar, antes dele vir, foi o som de algumas moedas caindo, né? Mas não um som perto de mim, um som ao longe. E aí, né, eu gosto de trabalhar com rituais ali com bastante incensos, né, e afins. Eu pude notar que quando ele chegou, a fumaça do incenso que antes estava subindo, né, isso é óbvio, e indo em direção ao triângulo, ela passou a fazer isso. Ele estava indo para os lados. E aí ele apareceu, né? Eu já chamei ele mais de 5 vezes, acredito eu, né? Eu fico um bom tempo observando antes de trazer qualquer tipo de conteúdo. E ele já apareceu para mim em duas formas, né? Na primeira forma, ele apareceu como um ser gordo, né? Um ser muito gordo ali que ficava ao redor de várias e várias moedas douradas. E aí, a partir disso, né, no seu outro chamado, ele já apareceu como um ser de estatura média, com uma aparência também de idade mediana, usando algumas roupas medievais, mas agora ele ficava passando as moedas entre seus dedos, né? E em ambos os casos eu não notei assim, uma diferença no modo de agir, no modo de falar, né? Ele é um espírito que ele olha para você e ele realmente lhe dá conselho, olha aqui, ó, você tem que trabalhar nessa área, focar mais aqui, né? Trabalhar mais a sua base. Ele é um espírito que, por mais que ele trabalhe o dinheiro, ele também ensina você a lidar com o dinheiro. Então, por exemplo, para alguém que trabalha numa área administrativa, para alguém que trabalha em uma área que mexe com finanças, também é um espírito interessante. Mas, né, o grande diferencial dele é que ele não fica naquilo. Nossa, você tem que mudar, porque você tem que trabalhar o seu aspecto teúrgico para eu te dar isso. Ele não, olha, você quer dinheiro? Tudo bem, vou te dar o dinheiro. O que você vai fazer com ele é problema seu, eu não ligo e também não me importo. Mas ele é um espírito que ele vai agir da seguinte forma: ele aceita trabalhar com você. Aí vamos citar um exemplo. Você começa a trabalhar com ele e pede ali para ter 10 mil reais. Ele então vai chegar de início, quer 10 mil? Tá bom, toma. Ele vai te dar 1.500. Aí ele fica te observando. Aí ele aumenta para 2 mil. Tá, ficou bom. Vou aumentar para 4. Ficou bom. Vou aumentar para 6. Ficou bom. Vou aumentar para 9. Mas aí você já começou a ficar ganancioso. Você quer cada vez mais e mais. Ali ele para. Né? Ele deixa bem claro que o ganancioso, né, a pessoa que busca entrar em contato com ele, adentrar na própria egrégora dele, com o intuito da ganância, mas eu não falo no sentido de, nossa, você não pode ser ganancioso, não valorizando aqui a pobreza, né? Não, longe disso. Mas a pessoa que põe todos os seus princípios, né, sejam princípios éticos, de amizades, de relacionamentos, né, de família, abaixo do dinheiro e coloca até ela mesma acima do dinheiro, né? Ele vai quebrar a pessoa. Ele mesmo deixa isso bem claro. Eu vou destruir aquele que vem até mim buscando a ganância. Eu posso dar o dinheiro, mas eu não gosto do ganancioso. Então, ou seja, ele traz a prosperidade, traz um espírito que pode trazer um sucesso, um crescimento enorme. Sim, eu falo porque eu não tenho questões só dentro do ocultismo. Eu não sou apenas magista. E, de certo modo, um tempo atrás eu tive um problema, né, com um DNS. Né? Para quem não sabe o que é DNS, é um link, né, vamos falar assim, que leva você de um lugar a outro. Né? Por exemplo, você acessa um site. O canal, por exemplo, ele tem uma configuração de DNS. Né? E o meu DNS ele caiu, ninguém sabia o porquê, nada de resolver, e eu tive a oportunidade de trabalhar com uma mão. Eu falei, olha, eu tô com problema lá, você havia sido contratado para a gente resolver nessa área, mas não nessa questão, você poderia ajudar? E a resposta dele, tudo bem, eu ajudarei. Na segunda-feira de manhã, isso era, eu levanto cedo, umas 7 da manhã, só me vem na mente. Liga o computador, vai no DNS e olha tal coisa. E realmente era isso, né? Tava com, vamos falar assim, um link a mais que não deveria estar ali. Entrei em contato com o suporte, informei tudo, e dentro de... Eu comecei na segunda, na quinta-feira, todos os problemas, né, haviam sido sanados.
Então, o que acontece é que é um espírito que ele ajuda não só a trazer clientes, ele ajuda no crescimento, no desenvolvimento, mas também é um espírito que ele ajuda na sua base de construção, né? Então, é um espírito que, para quem sabe controlar, né, a sua própria ganância, é um espírito que, para quem sabe controlar o seu próprio desejo por dinheiro, ele te ajuda, né? É um espírito muito bom para ser trabalhado. Eu confesso que até hoje, em questão de dinheiro, né, e de progresso, ele é um dos espíritos mais cotados para trabalhar. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente às vezes vai atender algumas pessoas, a pessoa ela não quer entender que ela tem que melhorar, ela quer o dinheiro, né? Ela quer o dinheiro. E eu já usei, cara, ele para ajudar as pessoas a conseguirem até mesmo empregos, eu já usei ele para as pessoas conseguirem ali oportunidades, né? Porque ele trabalha com o aspecto do sol, o brilho. Então, às vezes a gente pode utilizá-lo também, né, até para o seu próprio crescimento. Pare, cara, eu preciso que as portas se abram, né? Vamos ver se meu irmão pode ajudar, né? E aí, geralmente vem a pergunta, pô, Ari, mas você usa ele para chamar, como você chama ele, né? Como eu sempre falo, eu, né, utilizei o aspecto da Goetia, né? Claro, fui lá, estudei os selos dele, observei, né, vi ali qual era o correto, tanto que a gente geralmente encontra mais de um por aí. E aí, chegou no dia do sol, no horário do sol, né? Lembrando que não é porque é o dia do sol que só vai reverberar nos astros o sol, né? A gente tem ali o, a questão das outras horas planetárias da passagem do dia, então tem que observar isso também, né? No caso, eu chamei ele na segunda hora do sol, que começa geralmente por volta das 13 horas, e falei o que eu queria, né? Também ali utilizei velas amarelas, incensos de canela, né? E aí eu posso ofertar alguma coisa para ele? Se você se sentir à vontade, pode, mas claro, ele não é um tipo de espírito que você pode comprá-lo, né? Você chegar ali com um banquete enorme, pô, porque eu quero tua ajuda, ele vai lascar com você, né? Ele é um espírito que ele agrega a quem pode agregar a ele, né? Ele é um espírito que ele ajuda, ele auxilia, ele trabalha para quem pode também falar sobre o nome dele, né? Tanto que em diversos casos em amigos que eu conheço que também são magistas e que têm ali uma capacidade já de executar seus próprios rituais, eu falo, cara, vai lá falar com o Mamon, né? Pede ali a oportunidade e afins. Claro que você não pode chegar simplesmente pedindo, ah, eu quero dinheiro, 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 porque isso daí vai fazer com que você quebre, né? Qualquer espírito vai quebrar você. E aí, né, também falando, ele é um espírito que, de certo modo, ele gosta mais de trabalhar com culto, né? Ele não é um espírito, ah, porque eu vou fazer um acordo com ele, né? Ali realmente é uma via de mão dupla. Você entrega e ele também recebe, né? Ou seja, ele é contratado para te ajudar. Tanto que, geralmente, com todas as pessoas que eu conversei, todo mundo falou a mesma coisa. Olha, mantenha o altar dele ali, quando eu não quiser mais, eu apenas paro, né? Não é um espírito que obriga você a ficar naquilo, né? Mas eu, de certo modo, confesso que foi um espírito que me surpreendeu, tá? Porque ele, além de apontar, né, alguns erros que eu mesmo cometia, ele ajudou em muita coisa, inclusive até de forma indireta, né? Ajudando ali a conseguir ali patrocínio, né? Trazendo ali oportunidade de eu também ajudar, né? E depois, futuramente, eu até fui descobrir que essa mesma pessoa tinha um interesse em trabalhar com ele, né? Então, o que acontece é que ele vai afastar certas pessoas de você, tá? Gente, por exemplo, que não vê um progresso na vida, não tem vontade de fazer nada, ou mesmo pessoas que sugam sua própria prosperidade, que se aproximam de você apenas para usufruir do seu financeiro, do seu próprio dinheiro, né? Ele abre sua visão, fala, olha, presta atenção, entendeu? Presta atenção, fique esperto. E aí, ele vai trazer para você pessoas que vão agregar a você, né? Tanto que ele vai trazer parcerias, ele vai te trazer oportunidades, mas ele não vai chegar ali, ah, aqui é a oportunidade. Não, você tem que ficar esperto, né? Observar o que você pediu, entendeu? E aí, né, é um espírito que, de certo modo, também não demora para agir. Eu achei isso muito interessante dele, que ele não enrola, né? Você pede, a gente trabalha no domingo, na quarta-feira a gente já vê a ação, né?
É um espírito ali que eu, de certo modo, eu confesso que eu me surpreendi muito no início do trabalho com ele, né? Eu fiquei muito surpreso. E aí, né, algumas pessoas às vezes me perguntam, pô, Ari, eu posso acender uma vela para ele, entoar o En dele, né, e fazer meus pedidos? Eu não gosto de trabalhar dessa maneira, né? Todos os meus contatos ali, com ressalva de alguns espíritos, são contatos ali diretos, né, ritualísticos, tá? Então, só trabalho com esses espíritos de forma ritualística, eu não fico ali tentando fazer o que eles chamam de patchworking, ou coisas desse tipo, tá? O contato ali é um contato cerimonial. E, de certo modo, né, também eu confesso que tem ali o altar dele, né? E por mais que a gente possa chegar no altar e falar, pô, preciso de tal coisa, eu não gosto, tá? Não que você não deva fazer, é uma questão pessoal isso, né? E até, né, é um espírito que ele gosta de receber alguns presentes, uma informação que eu acredito que vai agregar, né, no caminho de vocês, ele gosta de receber presentes, ele gosta ali de chegar, não receber, nossa, é que eu vou dar um carro para ele, não. Né, algumas moedas, cara, moedas douradas, tanto que um dos meus amigos, né, inclusive eu sei que ele vai ver esse vídeo, um abraço, no domingo que a gente foi trabalhar com o Mamon, ele estava em dúvida do que dar de presente para ele. E aí ele foi no lugar, né, pagou em dinheiro e a pessoa não tinha o troco ali em notas. Ela falou, olha, posso te dar dinheiro em moeda? Não pode, né? E ela voltou com um monte de pacotinho de moedinhas de 10 centavos douradas, né? Ai, Ari, mas moeda de 10 centavos, cara, é dinheiro, né? É o dinheiro, é o que eu falei, ele começa por baixo e vai trazendo cada vez mais e mais, é como se fosse uma escada, você não vai do primeiro degrau ao último em um passo só, você vai do segundo por terceiro e você vai escalonando, né? Você vai subindo na vida. E aí, né, ele chegou, pô, Ari, olha aqui o que eu ganhei, cara. E um monte de, cara, um saco de moedas novinhas que foram usadas no ritual, né? Eu mesmo, para quem me acompanha mais tempo já deve ter visto que eu tenho uma caixinha de madeira cheia de moedas, né? Que inclusive eu até uso como decoração na sala, eu não trouxe ela para cá, acabei me esquecendo, mas que eu até utilizei durante o ritual, né? Aí, Ari, mas eu posso ofertar notas? Cara, pode. Tudo que remete ao dinheiro, né, que seja dourado, que remeta ao aspecto do crescimento do lucro, você pode utilizar sem medo, né? Claro, é o que eu falei, não vá na ganância, né? É o que a gente sempre fala. Tanto na magia quanto na vida, você começa do primeiro degrau e vai subindo até você chegar ali na onde você deseja. Mas é um espírito que, se você é uma pessoa gananciosa, se você é uma pessoa que coloca o dinheiro acima de tudo, não que dinheiro não seja necessário, dinheiro é muito necessário, ele vai querer quebrar você, tá? Ele, ao invés de te dar prosperidade, ele vai tirar sua prosperidade. Então é um espírito muito bom, porém tudo que é bom tem que ser também utilizado com cautela, né? E aí, algumas pessoas podem perguntar, pô, Ari, você utiliza algum EN também? O pessoal pergunta muito isso. Cara, não, tá? Eu não vejo ali a necessidade de utilizar EN, né? Outra pergunta que também fazem, Ari, em questão do selo, cara, tem que ser um selo de ouro, pode ser um selo de papel. Cara, é o que estiver disponível para você, né? Nenhum tipo de entidade vai exigir que você dê algo a ela com a qual você não tem a capacidade de fornecer, entendeu? Pô, atingi o limite que eu queria aqui, cara. Conquistei ali, pô, fiz o trabalho com o Mamon, conquistei 500 mil. Quero honrar ele com o selo de ouro, né? Tudo bem, um agradecimento. Quero honrar ele com uma vela ali muito rara, muito difícil de achar, que tem que ser feita à mão. É um agradecimento, né? É sempre bem-vindo. Não é só pedir, mas também saber agradecer. E aí, eu confesso que no meu primeiro ritual utilizei um selo de papel, né? Fui lá, peguei um papel cartão, né? Mandei imprimir ali, cortei bonitinho, consagrei e utilizei, né? E aí depois de um tempo eu falo, pô, agora eu vou agradecer a ele, né? Para quem acompanha o canal há muito tempo lembra quando eu fiz o selo de Baal pintado à mão, né? Peguei um disco de madeira, peguei papel carbono, desenhei por cima, peguei a tinta e fiquei um sábado à tarde toda pintando, né? Passei verniz, chegou no domingo ali no dia dele, eu consagrei e entreguei para ele como um agradecimento, né? Nem sempre você tem que chegar ali e fazer o mesmo agradecimento com todo mundo, como diz alguns espíritos, né? Como alguns espíritos dizem, perdão.
Às vezes um obrigado sincero, ele é mais bem-vindo do que uma grande oferenda dada sem vontade alguma. Então, o que acontece é que cada pessoa vai ter o seu modo de trabalhar, né? Eu hoje trouxe o meu. Amanhã, alguém pode, através desse vídeo, ou mesmo já estar trabalhando e desenvolver um novo, né? O espírito, ele ensina as coisas que ele gosta, ele ensina o que ele quer, né? Mas, claro, a gente tem que entender também que ele vai nos testar, né? De certo modo, ele vai te dar aí a oportunidade de você ter muito dinheiro, e aí que você tem que se ligar. Pô, peraí, tô caindo na ganância, né? Tô caindo na ganância. Em diversas vezes ele me trouxe oportunidades de enganar pessoas para obter lucro, né? Tanto que teve até um rapaz que eu falei com ele, eu falei, cara, se eu quisesse te enganar, na hora que você me mandou a primeira mensagem, eu teria falado que sim. Ele me mandou mensagem perguntando, pô, você trabalha com tal entidade, se eu não me engano, uma entidade do Grimório Vero, né? E eu falei, cara, com ele eu não trabalho. E aí depois ele me procurou novamente, a gente fez algumas coisas. E ele falou, olha, tem como fazer outra coisa? Eu falei, olha, cara, eu não gosto de fazer isso. Não vou expor aqui a situação, né? Mas ele falou, porque eu já fui muito enganado. E eu peguei e falei com ele, cara, se eu quisesse te enganar, eu teria te enganado lá atrás. Eu teria te falado que eu trabalho com a entidade, teria cobrado um absurdo de caro para fazer, teria feito seu dinheiro, não teria feito nada, né? Mas não, achei com você na honestidade. Então, o que que acontece? Ele, né, dentro da sua própria realidade, ele vai te jogar em várias e várias oportunidades de você poder ali obter muito dinheiro. Porém, da mesma forma que esse dinheiro vai vir rápido, ele vai embora mais rápido ainda, né? Eu conheço até pessoas que foram trabalhar com ele e tiveram a oportunidade de, vamos falar assim, pegar ali uns 15 mil mais ou menos por fora, né, enganando um aqui, um ali. O que que aconteceu, cara? A pessoa ficou doente. E nesse meio tempo, o tratamento foi, em média, o mesmo dinheiro que havia sido roubado. Então, o que acontece é que é um ótimo espírito, mas ele sabe com quem ele trabalha. Então, né, acredito eu que 22 minutinhos de vídeo, né, eu tenha conseguido trazer ao menos algumas informações que espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Comentem aqui sugestões dos próximos temas de live, fiquem à vontade. O pessoal que às vezes pergunta se eu vou em podcast, pessoal, eu não tenho nada contra podcast, tá? Inclusive acompanho alguns, mas alguns eu não vou, não por conta do dono, mas das pessoas que foram lá. Não quero minha imagem, né, me associada a ninguém, né? Até porque às vezes o pessoal vem por aí, você conhece fulano? Cara, eu não conheço, nunca ouvi falar, entendeu? Para evitar, eu gosto de ficar quieto no meu canto. Mas bom, gente, é isso. Agradeço a quem viu o vídeo até aqui. Se você gostou, cara, comenta, quer dar uma sugestão de vídeo, de um tema. Inclusive, o pessoal comenta muito sobre o Paimon. Não esqueça do vídeo, tá? Tá em preparação, entendeu? Tô reunindo mais algumas informações para trazer não só a história dele, mas também trazer um assunto ali mais profundo, tá? Em breve aí teremos uma nova live, tá bom? Então é isso, até a próxima. Eu agradeço a cada um que acompanhou o vídeo até o momento. Fui.